você está migrando para o Revit ou usa o Revit há pouco tempo, mas tem aquele acervo gigante de blocos em DWG que você usava no AutoCAD, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar como você pode converter qualquer bloco de DWG em uma família de Revit funcional sem perder tempo criando famílias paramétricas do zero no Revit. E o melhor, você pode manter a sua padronização e a eficiência no seu fluxo de trabalho. Isso sem contar que famílias de Revit desenvolvidas através de blocos em DWG são famílias extremamente leves e te ajudam muito na hora de desenvolver os seus grandes projetos que utilizam muitas famílias. Então, vale muito a pena você pensar em, de repente, ter famílias de DWG do que ter famílias de Revit. Muita gente acha que ao migrar para o Revit precisa abandonar todo o trabalho que foi desenvolvido no AutoCAD, mas na verdade é que dá sim para você reaproveitar muita coisa desde que você faça isso da maneira certa. Você pode ganhar tempo, você pode manter a consistência gráfica do seu escritório que você já usava e ainda você pode padronizar tudo para os seus projetos futuros. E eu vou te mostrar aqui na prática como que você pode fazer isso para desenvolver suas famílias de DWG dentro do Revit. Então vem comigo que eu vou te mostrar. O primeiro passo, então, é a gente abrir o nosso bloco em DWG no AutoCAD e remover tudo que não é necessário de dentro desse bloco, deixar apenas em vistas separadas, em cada um em um arquivo. Eu deixei a minha planta em um arquivo de AutoCAD totalmente limpo, sem nenhuma achura, sem nenhum texto, sem nenhum layer diferente desse, apenas com a minha vista de planta aqui dentro desse DWG. Em outro DWG, eu criei a minha vista lateral do meu vaso sanitário e em outra vista eu criei a minha elevação desse vaso sanitário. Então, tenha certeza de que esse bloco ele não tenha nenhum layer além desse que você está utilizando para o bloco, não tenha textos, não tenha achuras, não tenha nada. Dá um zoom out aqui e vê se não tem mais nada aqui que possa atrapalhar você na hora de fazer essa importação. Dentro desse arquivo tem que ter apenas o bloco que você vai importar para o Revit. Antes de salvar esses DWGs, eu vou verificar a unidade deles. Então, eu vou vir aqui em medida e vou verificar a distância aqui, ó, desse topo, para eu ver em qual medida eu estou usando. Esse bloco, ele está em metros, porque essa parte de cima tem 38 centímetros. Então, verifica, de repente, o seu bloco está em milímetros. E isso é super importante na hora da gente fazer a importação para dentro do nosso Revit. Então, quando eu for fazer essa importação, eu preciso lembrar que eu preciso importar esse bloco em metros. Depois de verificar essa unidade, eu vou vir aqui em Arquivo, vou vir em Salvar Como, vou criar uma pasta em algum lugar aqui do meu computador. Vou criar uma pasta chamada Bloco de DWG, vou entrar aqui dentro dela e vou salvar o meu vaso frontal. Posso usar até uma versão mais antiga, vou usar essa versão de AutoCAD 2013 e vou salvar aqui dentro da minha pasta que eu criei. A mesma coisa eu vou fazer para a vista lateral. Eu vou vir aqui e vou salvar ela como dentro da pasta que eu criei de bloco de DWG. Vou salvar a minha vista lateral. Vou vir aqui, salvar como vista de planta. Vou colocar ela aqui dentro da minha pasta de bloco de DWG. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma família dentro do Revit e importar esses DWGs. Só que, olha só, quando eu venho aqui, ó, eu estou usando o Revit 2025, Revit LT. Quando eu venho criar família, novo, eu tenho aqui, ó, a minha biblioteca fornecida, os meus templates fornecidos pela Autodesk, e eu vejo que não tem família de peça hidrossanitária.
Então, o que que eu faço? Eu posso usar, de repente, um mobiliário métrico, um template de mobiliário métrico, e aqui em cima, ó, deixa eu mostrar para você aqui, ó. Aqui em cima, ó, em categorias, eu posso clicar aqui e escolher peça hidrossanitária, porque aí aqui é o lugar onde eu escolho qual categoria de Revit vai ser essa minha família. Então a gente vai decidir que o nosso vaso sanitário vai entrar dentro da categoria de peças hidrossanitárias. O que que isso significa? Significa que quando eu criar uma tabela de peças hidrossanitárias, esse vaso sanitário vai entrar junto. Significa quando eu for fazer um filtro ou quando eu for ocultar a categoria de peças hidrossanitárias, esse vaso sanitário vai entrar junto. Então, escolher corretamente a categoria dentro do Revit é super importante, mesmo que você não tenha ali na hora um template da família de categoria correta que você precisa, você pode escolher um outro tipo, de repente, mobiliário ou modelo genérico. E aí depois você vem aqui dentro desse cubinho rosa, aqui ó, dentro dessa pastinha de categorias e parâmetros de família, e aqui dentro você escolhe qual a categoria que vai ser essa família que você está criando. Aqui no caso a gente vai usar uma família de peças hidrossanitárias. Agora a gente vai importar os DWGs para dentro dessa família aqui de Revit. Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, na minha aba de inserir, vou escolher o importar CAD e vou dentro daquela pastinha que eu criei de bloco DWG. Aqui, então, eu posso preservar as cores. Ele estava em vermelho lá. Eu posso preservar as cores ou eu posso pedir para vir em preto e branco também, tá? Eu posso deixar também todas as camadas visíveis ou eu posso, de repente, especificar qual o layer que eu quero importar. No caso, eu vou deixar todas porque a gente limpou aquele DWG e deixou apenas o layer criado para fazer aquele bloco. A unidade de importação, eu vou deixar a unidade que eu verifiquei que o meu bloco estava utilizando, que era metros, tá? No caso, se o seu estiver utilizando milímetros, você escolhe aqui milímetros ou escolhe centímetros, tá? No caso, o meu está utilizando metros. O que mais que eu preciso verificar? Eu posso deixar o posicionamento vindo manual centro, tá? E eu posso deixar apenas a vista atual ou eu posso remover essa daqui, essa opção de apenas a vista atual. O que que significa, por exemplo, quando eu inserir um bloco na minha vista de corte, por exemplo, na minha vista lateral, eu posso deixar em todas as vistas, ao invés de apenas a vista atual. Por quê? Porque ele vai mostrar tanto na elevação lateral direita contra a elevação lateral esquerda. E a mesma coisa para a vista frontal. De repente, na vista frontal, eu quero mostrar frontal, mas não quero mostrar na posterior. Então, de repente, eu marco apenas a vista atual quando eu quero ver aquele DWG apenas na vista que eu estou importando. Se no caso eu quero ver nas outras vistas também, inclusive na vista 3D, aí eu deixo essa opção desmarcada. Então, eu vou deixar aqui essa opção desmarcada, vou deixar para aparecer em todas as minhas vistas esse DWG de planta e vou colocar para vir no meu nível de referência, que é o meu nível de planta baixa. E vou clicar aqui, ó, no meu DWG de planta e vou abrir. Tá vendo que ele veio aqui na ponta do meu mouse, tá? Então, como eu faço? Eu posso clicar, inserir ele aqui. Viu que ele veio pretinho, né? Então, eu vou vir e vou rotacionar ele. Vou pegar aqui, ó. Vou colocar no centro. Vou rotacionar ele 90 graus. E vou mover e colocar ele bem aqui, ó, no meio dos meus planos de referência. O que que é interessante aqui quando eu insiro o meu DWG? Eu posso, de repente,
inserir o DWG como se fosse assim, ó, no meio, né? Para ele, quando você for inserir sua família no seu projeto, a família, ela vem no meio do posicionamento da ponta do seu mouse, por exemplo. Ela vem aqui assim, ó. Quando eu for inserir, ela vai vir assim para mim, ó, no meio. Mas não é isso que a gente quer. Por quê? Porque o vaso sanitário, ele está sempre encostado em uma parede. Então, ou seja, eu quero que ele venha aqui, ó, selecionado aqui para mim, para eu poder simplesmente chegar aqui e encostar na parede. Então, por isso, o posicionamento também é importante na hora da gente fazer essa importação. Então, eu posicionei aqui a minha planta, ó, se eu vier no meu 3D, eu vejo também ele ali. Se na hora da importação, na hora de importar o CAD, eu tivesse selecionado apenas a vista atual, ele não ia aparecer para mim em nenhuma outra vista, apenas nessa vista aqui de nível de referência. Então, eu fiz aqui a minha importação do meu nível de referência, que é a minha planta, e agora eu vou vir na minha elevação frontal. Aqui, então, eu vou inserir, importar CAD. Observe que ele vai manter, ó, toda a configuração que eu já fiz na outra importação. Então, isso já adianta um pouco para mim. Então, eu vou vir aqui, ó, vaso frontal. Eu posso, de repente, deixar ela visível tanto na parte frontal quanto na parte posterior. Então, eu posso vir aqui em abrir e vou inserir ele bem aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, com o meu mover. Vou pegar o centro dele, eu preciso definir onde é o centro dele. Ele não tem aqui, ó, o centro. Eu pego no triângulo para poder posicionar ele aqui entre os meus planos de referência. Aqui já no caso, ele é central. Se eu vier na parte posterior, ele vai mostrar a mesma coisa que está mostrando na parte frontal, porque a gente fez a definição ali na hora de inserir. Se eu vier no meu 3D, eu tenho aqui também, ó. Só que o que é legal? Eu não deixar ele aqui, ó, no final do plano de referência. O legal é a gente colocar ele no meio, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mover ele aqui para o meio. Vou procurar um meio aqui, ó, para inserir. Pronto, agora eu vou inserir a minha vista lateral direita e esquerda. Eu vou entrar aqui, ó, na minha vista de lateral esquerda. Isso aqui que está aparecendo é a nossa vista de frente e trás. Então, eu vou vir aqui, ó, em inserir, importar CAD, clicar aqui na minha vista lateral e vou clicar em abrir. Ela vai vir aqui para mim na ponta do meu mouse. Eu vou selecionar ela e vou mover ela tanto aqui para o plano de referência de baixo, quanto para o plano de referência do fundo, para ela ficar bem alinhada. Depois disso, eu posso até selecionar esse DWG, que é a minha parte frontal e posterior, e colocar ela centralizada bem aqui no meio, tá? Depois que eu fiz isso, o que eu vou precisar fazer antes de salvar essa família e levar ela para o meu Revit? Eu preciso configurar a visualização dela. Por exemplo, essa vista aqui, que é a minha vista esquerda-direita, eu vou vir aqui, ó, nessa opção de configurações de visibilidade e eu vou configurar para que essa vista não apareça nem na minha planta e nem na minha vista frente e trás, tá? Quando eu dar um OK, o que vai acontecer aqui? Nada, não vai acontecer nada, ele vai continuar mostrando aqui. Porém, quando eu importar ele para dentro do meu Revit, do meu projeto, que ele vai aparecer com essas configurações que eu acabei de fazer. Se eu vier aqui na minha parte frente e trás, eu posso selecionar aqui no meio, ó, com o meu tab, eu seleciono aqui no meio. Isso aqui é o quê? Se eu ver aqui, ó, é o meu símbolo de importação da vista lateral.
Nas minhas configurações de visibilidade, ele tá que eu quero ver ele na esquerda e na direita apenas. A minha vista frente e trás, eu quero ver ele apenas na frente e trás e não quero ver ele nem na minha planta de piso e nem na minha vista esquerda e direita. Então, eu vou deixar selecionado apenas frente e trás. Outra coisa que eu consigo configurar aqui é o nível de detalhe. Você sabe que quando a gente está fazendo projetos no Revit, eu tenho aqui a opção de definir nível de detalhe baixo, médio e alto. Se você usa isso, então é aqui na família que a gente define. Por exemplo, eu quero deixar no nível de detalhe baixo só o contorno do meu vaso. Então, aí o que eu vou ter que fazer? Eu preciso fazer esse contorno usando linhas. Aqui eu venho em anotar, linha simbólica. Vou usar a ferramenta de selecionar linhas e vou criar linhas fazendo esse contorno aqui do meu vaso e depois eu seleciono a linha de contorno e coloco na visibilidade dela, nas configurações de visibilidade dela, que eu quero que ela apareça no nível de detalhe baixo, alto e médio. E aí depois, quando eu criar as linhas internas, eu vou selecionar essas linhas internas e vou definir que elas vão aparecer para mim apenas no nível de detalhe alto. Quando eu estiver no nível de detalhe baixo, vai aparecer para mim só o contorno do vaso, tá? Então, a gente primeiro clica aqui e define a configuração de visibilidade. Tá vendo aqui? Eu quero que a minha vista de planta aparece na planta de piso e de forro. Na frente e trás eu não preciso, nem na esquerda e na direita. Eu posso deixar ela aparecendo só na minha planta de piso. E aí, o que acontece? Se eu jogar isso para o projeto agora, aqui vai ficar só uma linha de contorno e o piso lá no fundo vai aparecer para mim. Então, para criar esse preenchimento, eu venho aqui em anotar, região de máscara, e eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, de selecionar linhas para fazer esse contorno. Então, eu venho selecionando aqui, ó, as linhas do meu CAD. Vou selecionar com o Tab aqui essa linha, ó. Faço todo esse contorno. E depois clico em OK. Aqui ele está falando que ainda tem linha que não está se encontrando, ó. Tá vendo que aqui eu tenho linhas que não estão se encontrando. Então, vamos fazer essa correção aqui. Vou pegar essa linha e vou encontrar com ela até a última linha aqui que eu criei, ó. Agora eu posso concluir. Ele ainda está falando que tem mais linha que não está encontrando, ó. Tá mostrando aqui para mim. Vou continuar, vou fazer mais um alinhamento aqui com o Tab, ó. Vou concluir. E ele ainda está falando que aqui ainda tem linha desencontrada. Vou tentar usar o Trim para poder concluir. Agora sim, eu consegui concluir a minha região de máscara. Se eu colocar aqui, ó, em sombreado, tá vendo que agora o meu vaso ficou assim. Mas ainda não é assim que eu quero, né? Porque eu perdi todo o desenho do meu vaso interno. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para a estrutura de arame e a gente vai criar linhas de detalhe para fazer esses detalhes internos. Eu posso até criar uma linha de detalhe cinza se eu quero fazer alguma diferenciação. Então, para criar uma linha cinza, eu posso digitar aqui em VG, vou clicar aqui em estilos de objeto e eu posso criar uma nova linha. Vou criar aqui, ó, linha cinza. E aqui eu coloco que a cor da linha é cinza e que ela é de espessura 1, uma linha sólida. Depois que eu fizer isso, eu venho aqui em anotar, linha simbólica, posso escolher aqui, ó, linha cinza em projeção, e eu vou fazer o desenho interno utilizando essa linha cinza que eu acabei de criar.
Da mesma forma, eu vou vir aqui em anotar, linha simbólica, vou usar a ferramenta selecionar linhas, a linha cinza, e vou fazer todo o contorno interno desse meu vaso sanitário. Observa que aonde eu tô criando as linhas, ele vai ficando cinza, ó. Agora, quando eu colocar aqui, ó, em sombreado, olha como já ficou o nosso vaso. Tá vendo que ainda tá faltando umas curvinhas aqui. Eu vou voltar aqui para a linha oculta, vou vir em anotar, linha simbólica, e vou utilizar, selecionar linhas para criar essas curvinhas aqui da ponta. Pronto, agora a gente já tem a nossa região. Se eu quiser, de repente, mudar esse estilo de linha, aqui eu posso também criar um outro tipo de linha, tá vendo? Eu posso usar linha cinza, de repente, também, para o contorno. Se eu colocar aqui, ó, sombreado, é assim que vai ficar pra gente lá no nosso projeto. Depois eu posso, de repente, até excluir esse meu DWG, que ele não vai precisar. A gente não vai precisar dele mais, tá vendo? Ó, símbolo de importação, posso deletar e deixar o nosso vaso assim. No caso, eu vou deixar aqui a minha linha de contorno numa linha de peça hidrossanitária em projeção. Lembra que eu falei do nível de detalhe, né? Então, eu posso, de repente, selecionar todas essas linhas internas aqui do meu projeto, ó. Posso selecionar todas as linhas internas, vir aqui em configuração de visibilidade e deixar isso aqui apenas para nível alto. Quando tiver no nível baixo, aparecer apenas a linha de contorno desse vaso sanitário. Agora eu vou fazer essa mesma coisa que eu fiz aqui para minha vista de planta para as outras vistas, tanto a vista frontal e posterior e vista esquerda e direita. No caso, eu vou fazer para apenas uma delas e ela já vai se espelhar para o outro lado. Eu vou fazer aqui e eu já volto para te mostrar como ficou. Pronto, eu terminei aqui de fazer toda a minha região de máscara no contorno, tanto na parte lateral direita e esquerda, quanto na parte frontal e posterior. Eu criei para uma delas e ela se espelhou para o outro lado. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em novo, vou criar um novo projeto, vou utilizar qualquer template aqui e vou criar um piso com achura aqui, simulando um banheiro. Vou vir aqui em arquitetura, piso, vou escolher um piso aqui que tenha revestimento. Vou escolher aqui revestimento cerâmico. Vou criar um piso aqui. Vou vir na minha família e vou carregar para dentro desse meu projeto que tem esse piso. Tá vendo que agora, ó, ele tem linha cinza interna, linha preta externa, e eu posso até colocar nível baixo, que ele vai aparecer só o contorno para mim. Se eu colocar nível alto, ele aparece aqui para mim todas as minhas os detalhes das minhas linhas internas. Eu posso até fazer um corte aqui, ó, para ver como que ficou essa minha família na elevação. Aqui na elevação é a mesma coisa, elevação em nível alto, ele aparece para mim as linhas internas e em nível baixo, ele aparece para mim só o contorno. Bom, a nossa família, ela já está funcionando dentro do projeto, mas talvez você queira uma coisa assim mais avançada, de fazer tabelas de quantitativos, de inserir tags de identificação. Então, para isso, a gente precisa trabalhar com parâmetros e parâmetros compartilhados para poder compartilhar esse parâmetro que eu estou criando dentro dessa família com as tabelas e as tags. Então, como eu faço isso? Eu vou vir aqui, ó, em criar planos de referência e vou criar um plano de referência aqui, ó, na frente do meu vaso sanitário,
delimitando a medida dessa profundidade. Eu vou criar também planos de referência nas laterais, tanto nessa lateral esquerda quanto na lateral direita. Isso aqui, ó, eu posso espelhar para o outro lado, selecionando o plano central daqui do plano central de referência. Então aqui, ó, vou colocar uma cota alinhada que sai daqui até aqui e vou colocar uma cota alinhada que sai daqui e vem para cá. Então, essa minha cota, eu vou vir aqui em legenda e vou clicar aqui, ó, do lado em criar parâmetro. Se você ainda nunca criou um parâmetro, geralmente quando a gente usa um parâmetro tanto na família quanto nas tabelas e nas tags, você precisa criar um parâmetro que ele é um parâmetro compartilhado. Quando a gente cria um parâmetro compartilhado, ele vai criar dentro de um arquivinho que fica salvo dentro da sua máquina. Se você nunca criou um parâmetro compartilhado, eu vou te mostrar aqui como que a gente faz para criar um novo. Então, eu vou vir aqui, ó, em selecionar. Dentro dos meus mobiliários, eu tenho vários parâmetros criados, inclusive parâmetro de altura, de comprimento, de profundidade. Então, eu já tive esse trabalho de criar todos esses parâmetros compartilhados. Caso você ainda não tenha esses parâmetros criados aí para usar nas suas famílias, você pode vir aqui, ó, você vem em editar, procura um grupo de parâmetros se você tiver criado grupos. Se você não tiver criado grupos, você pode vir e criar um novo grupo que você pode chamar de repente de o grupo de parâmetros para peças hidrossanitárias. Para que isso? Só para você manter organizado. Então, aqui dentro desse grupo, eu vou criar um parâmetro novo, eu vou renomear ele aqui como aula, vou chamar ele de profundidade, tá? E ele vai ficar na disciplina comum dentro de dados de comprimento. Eu posso usar aqui, ó, vou criar um outro parâmetro que eu vou usar, que vai ser aula, largura. Vou criar um outro parâmetro que vai ser aula, altura. Então, para essa família, eu vou usar altura, largura e profundidade. Vou dar um OK aqui. E agora, para essa cota, eu vou escolher aquelas peças hidrossanitárias, profundidade. Vou dar um OK. E aqui eu vou dar um OK. Então, eu vou usar esse parâmetro para criar minha profundidade. Esse daqui, ó, eu vou clicar em legenda, vou clicar aqui, vou vir em parâmetros compartilhados, selecionar, vou vir dentro do grupo de peças hidrossanitárias e vou escolher o parâmetro de largura. Agora, na minha vista de parte frontal, eu vou vir aqui em criar plano de referência. Vou criar um plano de referência aqui no topo e vou fazer uma cota alinhada de baixo para cima. E essa daqui eu vou colocar o parâmetro que eu criei, que é o parâmetro compartilhado dentro do grupo de peças hidrossanitárias de altura. Vou dar um OK. E agora, ó, eu tenho criado meus parâmetros de profundidade, largura e altura. E eu vou, então, carregar essa família para dentro do meu projeto. Agora você vai querer montar a sua tabela
de peças hidrossanitárias, utilizando exatamente os mesmos parâmetros que a gente criou. Tem que ser os mesmos, senão não funciona. Então, eu vou vir aqui, ó, em tabela de quantitativos, vou clicar em novo tabela quantidades e vou escolher tabela de peças hidrossanitárias. Por isso que era importante a gente ter escolhido a categoria. Então, aqui eu vou deixar em nova construção, vou dar um OK. O que eu vou colocar aqui dentro dessa tabela? Eu quero que venha o nome da família. Eu quero que venha o contador, que é as quantidades dessa família que eu estou usando. Vou colocar ele em primeiro aqui. Depois vem família. Depois eu quero a minha largura aula. Lembra que a gente criou um parâmetro aula? Aula largura. Depois eu quero aula profundidade e depois eu quero aula altura. Esses são os parâmetros que a gente criou para inserir nessa família. Vou dar um OK. E aqui então, ó, eu tenho a minha tabela de peças hidrossanitárias. Aqui eu tenho o nome da minha família, eu ainda não renomeei essa família, mas eu posso, de repente, vir aqui, ó, ao invés de colocar família, eu colocar descrição. Vou colocar essa descrição aqui depois da contagem e aqui em descrição eu vou colocar na descrição do meu vaso sanitário, vou vir aqui editar tipo, ó, descrição, vou colocar vaso sanitário, vou dar um OK. E agora aqui na minha tabela eu tenho um vaso sanitário de largura de 42, profundidade de 66 e altura de 42. E se eu quiser fazer uma tag para identificar esse vaso sanitário, eu venho arquivo, novo, família, vou escolher aqui família de anotação, posso escolher anotação genérica métrica. Aqui dentro eu vou criar uma legenda que contenha o parâmetro compartilhado que eu criei dentro do grupo de peças hidrossanitárias, que é largura. Vou colocar ele lá. Vou selecionar o outro que eu criei dentro de peças hidrossanitárias, que é largura. Vou colocar ele lá. E vou selecionar também o último, que é peças hidrossanitárias altura. A altura a gente já colocou, altura, largura e profundidade. Vou colocar a profundidade aqui. Aqui eu posso colocar um xizinho para separar um do outro. Vou dar um OK. Então, eu tenho aqui, ó, altura, largura e profundidade. Aqui eu posso até configurar esse texto para, em vez de ser 3 milímetros, ele possa ser um texto um pouco menor, de repente. Tenho aqui, então, a minha tag criada e eu vou, então, carregar ela no meu projeto. Antes disso, eu preciso dizer que isso aqui é uma tag para identificador de peças hidrossanitárias. Identificador de peça hidrossanitária. Posso salvar isso daqui no meu desktop. Identificador de peça sanitária. Vou salvar. Vou carregar ela dentro do meu projeto. Agora ele já vem aqui para mim, ó. Vou colocar aqui, ó, vertical, horizontal, né? Posicionamento
extremidade livre. Aí aqui, ó, eu consigo identificar que esse meu vaso sanitário é de 42 por 42 por 66. E aqui dentro da minha tabela de peças hidrossanitárias eu também consigo identificar a altura, largura e profundidade do meu vaso sanitário. Viu como é simples? Agora você pode aproveitar todo o seu acervo do AutoCAD dentro do Revit com muito mais eficiência. Se você quiser o checklist do que a gente fez aqui para criar essa família, eu vou deixar aqui na descrição. E você me conta aqui nos comentários qual é o bloco que você vai converter primeiro aí para importar para dentro do seu Revit. Te vejo no próximo vídeo.